Meus queridos amigos, gostaria de chamar a sua atenção para a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5. Gostaria de ler 2 versículos deste capítulo 5 de João, versículo 39 e versículo 40. Estas palavras tão comoventes do Senhor Jesus Cristo, dizendo àqueles judeus: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Cristo Jesus, a vida. Esse é o nosso título nesta noite, nesta declaração do próprio Senhor Jesus Cristo. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo, elas têm um tom tão solene e ao mesmo tempo tão triste. Elas nos recordam as mesmas palavras do Salvador em Mateus capítulo 23, 37, quando ele olha sobre a cidade de Jerusalém e declara estas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que são te enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vidas. Nada mais triste e nada mais comovente nos Evangelhos do que ler sobre aquelas multidões que cercavam e se apinhavam em torno do Senhor Jesus Cristo para ouvi-lo, viam seus milagres e nunca foram salvas. Na Galileia, multidões inteiras reunidas em torno do Senhor Jesus Cristo, de tantas vilas. À beira do lago, outras grandes multidões. Ao pé daquele monte, sentou-se o Senhor Jesus e pregou, e multidões incontáveis o ouviram. Nos campos, nas vilas, em Jerusalém, em tantas oportunidades, dezenas de milhares de pessoas pisando umas sobre as outras para tentar se aproximar do Senhor Jesus Cristo, ouvindo tantas e tantas vezes, vendo seus milagres. E ali estava ele, Jesus Cristo, o Cristo de Deus que veio a este mundo. E ele costumava em seu discurso, em sua pregação, declarar coisas tão diretas ao coração, à ânsia das pessoas, tais como: se alguém tem sede, vinde a mim. Se alguém tem fome por justiça, por vida eterna, vinde a mim. Eu sou a luz do mundo, aquele que está em ignorância espiritual, vinde a mim. Nunca ninguém na história da humanidade falou como o Senhor Jesus Cristo. E as palavras que ele declaravam eram envolvidas de uma ternura tão divina, e ainda assim, muitas pessoas que o ouviram não foram salvas, terminaram seus dias condenadas e estão agora, na eternidade, banidas da presença de Deus. Que Jesus Cristo é o Salvador que Deus prometeu, que ele veio a este mundo. E ele estava ali, diante daquelas multidões, inteiro e perfeitamente apto para salvar, reconciliar alguém com Deus por inteiro, perfeitamente. E todos os dias ele estendeu a sua mão de misericórdia, chamando, um evangelho gratuito, evidências do seu poder, da sua divindade, e ainda assim muitos não foram salvos diante do próprio Salvador, diante da própria salvação, diante do portal para a eternidade. Não entraram, não foram salvos. Não é comovente pensar sobre isso, considerar isso, queridos amigos? Que Deus em Cristo estava ali com o poder vivo para salvar a alma, e ainda assim eles não queriam ir ao Senhor Jesus Cristo para serem salvos. E não quereis vir a mim para terdes vidas. Queridos amigos, a mesma situação registrada aqui neste ponto da história acontece novamente ao longo da história, e está acontecendo hoje em nossos dias, e muito provavelmente aqui neste espaço geográfico, nesta congregação. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo hoje que foi naqueles dias do seu poder na terra, e é o mesmo amanhã e até o final dos séculos. Ele continua com o mesmo poder para salvar. A sua mensagem é a mesma, um convite gratuito para a salvação.
O seu chamado é franco, honesto e gratuito. Multidões de pessoas têm ouvido a sua palavra registrada, pregada, considerado. Cada um de nós aqui neste lugar precisa do Senhor Jesus Cristo, que Deus enviou a este mundo, e ainda assim há pessoas sentadas aqui que não quererão ir ao Senhor Jesus Cristo para ter vida. É tocante para mim, quando estou às vezes orando ou preparando um sermão, visualizar e pensar na congregação aqui sentada, ler essas palavras do Senhor Jesus Cristo e saber que alguns aqui, cujos rostos eu vejo toda semana, provavelmente irão morrer não salvos. Mas por que isto? Porque isso tem acontecido e irá acontecer novamente. A resposta do Senhor Jesus está nesse versículo 40. Não quereis vir a mim para terdes vidas. As multidões viam o Senhor, o ouviam, estavam em sua presença e ainda assim permaneceram e morreram não salvas. Qual é a minha intenção nesta noite? Bom, a minha intenção, ajudado pelo Espírito Santo de Deus, é te mostrar aqui na palavra de Deus o que significa esta vida que está em Jesus Cristo, porque está implícito no versículo 40 que há uma vida nele, por isso todos devem ir a ele. E não quereis vir a mim para terdes vida. Primeiro, o que significa esta vida que está em Jesus, que ele oferece. Segundo, porque cada um de nós precisa ir ao Senhor, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, para ter esta vida. E em terceiro lugar, por fim, as provas, as evidências de que ele tem de fato esta vida e que ele oferece esta vida a todos aqui presentes nesta noite. Gostaria de destacar, quando eu falo sobre o Evangelho, a essência do Evangelho. Tenho mencionado isso aqui algumas vezes, porque irei repetir muitas vezes o termo Evangelho. Eu gostaria que você entendesse a essência. O primeiro fato a ser compreendido biblicamente a respeito do Evangelho é que o Evangelho refere-se à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E enquanto esta mensagem, o Evangelho, é pregada, anunciada, ela nada diz a respeito de alguém aceitar Jesus no coração. Esta mensagem que é a respeito de Jesus fala da sua fidelidade, da sua vida perfeita, da sua morte e ressurreição para salvar, e do fato de que nós somos aceitos nele, por parte de Deus. Este é o Evangelho, guarde isso. O primeiro fato é que o Evangelho refere-se à pessoa do Senhor, não à religião, não ao batismo, não a denominações, não a confissões de fé, há uma pessoa, a Ele. E o segundo fato é que, conforme ele é pregado, ele nada diz a respeito de uma pessoa aceitá-lo ou não, mas sim o Evangelho diz a respeito deste ato histórico dele viver uma vida perfeita, morrer no lugar de pecadores, ressuscitar dentre os mortos, e que nós somos aceitos em Deus por meio dos méritos dele. Este é o Evangelho, está nele, em sua vida, em sua pessoa. Bem, o que significa esta vida que está nele? Por que cada um de nós deve, por necessidade, ir a ele? E quais são as provas e evidências de que esta vida está nele? E eu espero sinceramente, meus queridos amigos, que esta meditação lhe ajude. Se você ainda não foi ao Senhor Jesus Cristo pessoalmente, a Ele, como pessoa, como Salvador para ter vida eterna. E talvez, eu espero, isso lhe ajude a compreender porque você ainda hoje não pode sinceramente, talvez dizer: já fui salvo, eu tenho a certeza de vida eterna. Graças a Deus por sua palavra. E aqui está a resposta do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, esta vida que há em Jesus Cristo, que é oferecida por Ele. Versículo 40, versículo 39. Ele diz àqueles judeus: vocês estão examinando as Escrituras do Antigo Testamento, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna. Vocês estão procurando diligentemente nas Escrituras, que é a palavra de Deus, o
caminho para a salvação, a vida eterna. E saiba, são essas escrituras, elas falam de mim. Mas vocês não querem vir a mim, diz o Senhor Jesus, para ter esta vida eterna que vocês estão procurando nas Escrituras. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas próprias que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Ali estava ele. Esta vida está implícito aqui neste versículo, que o Senhor Jesus Cristo tem uma vida que todos precisam, porque eu devo ir a Ele para ter aquilo que eu não tenho, e isto é vida, o que significa que eu estou morto. Que vida é esta? Bem, esta vida é compreendida em 3 ângulos, em 3 maneiras. Ela é uma vida judicial, ela é uma vida espiritual e ela é uma vida eterna. Vir a mim para que tendes a vida eterna é uma vida judicial, é uma vida espiritual e é uma vida eterna. Bem, primeiramente, esta vida que o Senhor Jesus oferece tantas vezes às multidões e a mim e a você nesta noite, é uma vida judicial. Como assim? Bem, a Bíblia declara o estado de todo ser humano que vem ao mundo, é um pecador. Nós precisamos de um Salvador, o Salvador que Deus enviou a este mundo, porque como pecadores, declara a palavra de Deus, nós estamos mortos, veja os termos judiciais, em delitos e pecados. Mortos de 3 maneiras. Mortos legalmente, porque nós quebramos a lei de Deus, e assim estamos condenados à morte eterna. Mortos espiritualmente, porque ao pecar nós somos separados de Deus, que é luz, que é santidade, o pecado não habita com Ele, assim espiritualmente falando estamos separados de Deus. Morto não está em comunhão conosco aqui. E mortos no sentido de eternamente mortos, porque a paga, a condenação do pecado é o juízo eterno, é o inferno, é a condenação eterna. Assim, mortos legalmente de acordo com a lei de Deus. Quando os nossos primeiros pais, naquele paraíso, naquele lugar perfeito, escolheram desobedecer a Deus, também escolheram trazer sobre si e toda a humanidade a consequência de seus pecados. O Senhor disse a eles, no dia em que fizerem isto, em desobediência, no dia que escolherem uma vida independente de Deus e da verdade, vocês morreriam. E o resultado daquela desobediência foi que eles morreram. Mas você se recorda que depois de comerem daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, sendo tentados, eles não caíram mortos no chão, não é? O Senhor não disse que eles morreriam? E nós lemos que Adão ainda viveu 830 anos, e Eva também provavelmente muitos séculos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles morreram espiritualmente e fisicamente, mortos legalmente. Eles quebraram a lei de Deus e assim condenados. E ninguém pode dizer o que eu tenho a ver com aquele pecado, porque Adão e Eva representavam todo o ser humano que um dia nasceu neste mundo. É muito fácil compreender isso. O presidente deste país, ele representa a nação, ele é o cabeça federal, é uma federação de estados, e há um que representa diante das nações, cada um de nós aqui que nasceu neste país, que possui a cidadania brasileira. De maneira que se ele fizer alguma coisa que leve outros países a atacarem o Brasil e o Brasil entrar em guerra, todos nós somos arrastados para a guerra por uma decisão errada dele. Percebeu? Assim, Adão e Eva estavam neles a representação federal de toda a humanidade. Quando eles morreram, nós morremos com eles. Imagina uma pessoa que possui alguma enfermidade e a palavra de Deus diz, não faça isso. E esta pessoa quebra a palavra de Deus e nesta enfermidade, ela transmite esta enfermidade mortífera a uma outra pessoa. E deste relacionamento nasce uma criança. Esta criança traz consigo o vírus desta enfermidade que o levará também à morte. Adão e Eva, nós estávamos neles.
E esta é a consequência do pecado. Nós nascemos espiritualmente mortos neste mundo. E a prova disso é que nós também escolhemos pecar, decidimos pecar, pisamos na lei de Deus e de maneira consciente, mesmo que a consciência soe o alarme dentro de nós, nós sabemos, vamos adiante e pecamos. Nós somos pecadores e por isso estamos mortos legalmente diante do Senhor Jesus Cristo. É por isso que esta vida que está no Senhor Jesus Cristo é uma vida judicial, porque é um perdão judicial de pecados. Leia o versículo 22 comigo. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Está nas mãos do Senhor Jesus o perdoar, o julgar o cada caso, perdoar ou reter os pecados de alguém. Deus deu a Jesus Cristo a autoridade jurídica de julgar o pecador que quebrou a sua lei. É por isso que nós precisamos ir ao Senhor Jesus Cristo, porque a vida que está nele é primeiramente uma vida legal diante de Deus. É uma vida perfeita. Ele viveu esta vida, ele nunca pecou, ele ofereceu um sacrifício no lugar de pecadores, e assim, ele tem a vida pelos méritos, para representar, pelos seus méritos, um pecador ante o tribunal de justiça de Deus. Esta vida que ele possui é vida judicial, é perdão judicial. Segundo, esta vida que está no Senhor Jesus Cristo, e não quereis vir a mim para terdes vida, é uma vida espiritual, é uma vida judicial, um perdão judicial, e é uma vida espiritual. Bem, nós estamos espiritualmente mortos em nossos pecados. Se você abrir comigo por um minuto na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, ele declara esta verdade no versículo 1. Observe o tempo aqui. Ele está falando sobre crentes, com crentes, para crentes, mas ele se refere a eles no passado, antes da conversão, o estado em que eles se encontravam. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas, delitos e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar, Satanás, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, e aqui está o nosso estado de morte, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mortos espiritualmente, o que quer dizer? Bem, pastor, eu não entendo isso. Porque eu estou aqui e eu vejo tantas pessoas que rejeitam a Deus e não conhecem a Deus, e elas estão aí vivinho da Silva. Elas falam, elas trabalham, elas produzem, elas andam para cima e para baixo. O que isso quer dizer vivo ou morto espiritualmente? Quer dizer, queridos amigos, que em nosso espírito não há relacionamento com Deus. O espírito e a alma são termos intercambiáveis na palavra de Deus. Mas nós nos referimos, usando o termo espírito, aquela parte, assim por dizer, em nós que se comunica com Deus. A alma, mente pensante, nós estamos aqui vivos em nossa alma. Mas este potencial, esta capacidade que há no ser humano criado à imagem e semelhança de Deus para adorá-lo, está morto. Assim nós estamos mortos espiritualmente. Nós não o adoramos, nós não o conhecemos, não há um relacionamento com Deus antes da salvação. O morto, ele não está aqui para se comunicar com você e comigo. Assim, para com Deus, nós estamos mortos, Ele lá e nós aqui, vivendo enterrados em nossos pecados, em delitos e pecados. Mortos espiritualmente. E é por isso que esta vida que há no Senhor Jesus Cristo é uma vida espiritual. Há, amigos, vida espiritual em Jesus. Nele eu tenho um relacionamento restaurado com Deus vivo, o acesso à presença de Deus. É por isso que esta vida é vida espiritual. Em 1 João capítulo 5, 12, o Senhor Jesus declara assim: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
Em João capítulo 20, versículo de número 31, ele declara: para que crendo, diz João, tenhais vida em seu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, esta vida que está em Cristo, que eles não queriam ir buscar e receber, é também uma vida espiritual. E em terceiro lugar, é uma vida eterna. E não quereis vir a mim para terdes vida, vida eterna. Por que vida eterna? Porque há uma morte eterna, que é a condenação que virá sobre cada pecador, sobre cada homem e mulher, criança e adolescente, nascido neste mundo, que não foi ainda ao Senhor Jesus Cristo para receber este perdão da culpa e do pecado, esta vida na alma, reconciliação com Deus por meio do Senhor Jesus. O resultado é morte eterna. Bem, cada um daqueles que estavam naquelas multidões que se arredaram de Cristo, todos eles, vejam, embora Jesus Cristo estava ali, a luz de Deus, a luz que ilumina a mente, a luz que aponta a salvação, porque Ele é a própria salvação, cada uma daquelas pessoas estava ali debaixo da sombra da morte. Porque a palavra de Deus declara que não há nenhum justo diante de Deus, não há ninguém que se justifique. E algumas daquelas pessoas sabiam muito bem disso e sentiam a sua condenação na alma. E outros sabiam, mas nem se importavam. Tudo o que desejavam ao ir ao Senhor eram benefícios. O Senhor um dia precisou declarar de maneira muito direta a estas pessoas: vós vindes a mim, não por causa dos sinais da mensagem, mas porque comeste dos pães e dos peixes. Esta situação se repete hoje em nossos dias e talvez esteja acontecendo nesta noite aqui nesta congregação. Que haja amigos aqui ou nos acompanhando que vieram a esta igreja ou que têm vindo aqui para ouvir a palavra de Deus com um interesse outro, não a pessoa de Cristo, mas um benefício de Cristo. Um casamento, a melhora na saúde, uma dificuldade X ou Y na economia, nas finanças, o que quer que seja, buscando algo de Cristo, um pão e o peixe, e não Ele próprio e a vida eterna. Quantas milhares de pessoas enchem templos no mundo inteiro hoje, como estas multidões, em busca de uma alegria passageira, de uma paz, de um alívio apenas, de um conforto aqui, mas não porque estão buscando a vida que está em Jesus Cristo, o Salvador. Assim, a condenação de Deus é justa. Queridos amigos, essa é uma pergunta direta. Todos nós estamos mais uma vez em torno da palavra do Senhor Jesus Cristo. Onde você está nesta noite, nesta multidão aqui? Onde você se encontra? A palavra de Deus afirma que o salário, a paga do pecado é a morte eterna, isto é, a separação de Deus por toda a eternidade, o inferno. Onde você está nesta noite, Cristo está aqui pelo seu Espírito. Ele fala por sua palavra que tem sido lida e explicada. Nós somos esta multidão ouvindo a palavra do Senhor. Onde você está nesta multidão? Alguém que irá terminar os teus dias aqui e ir para a condenação, porque ouviu tanto o Senhor Jesus Cristo e viu evidências do poder dele, mas nunca foi a ele. Na mão do Senhor Jesus Cristo há salvação, e ele estende a sua mão e diz: vinde, vinde buscar, vinde ter vida em meu nome. Ele veio a este mundo, ele viveu, ele sofreu, ele morreu, ele entregou a sua vida, não por seus pecados, porque nunca pecou, mas como um sacrifício substitutivo no lugar de pecadores, para que, alcançando os méritos de uma vida perfeita e oferecendo a si mesmo no lugar de pecadores, ele pudesse dizer isso: a vida está em mim, vinde a mim. Mas o triste caso é este: todos nós nesta noite, debaixo da condenação de Deus por nossos pecados, cada um está consciente de pecados, porque a nossa consciência individual nos acusa deles. Acaso há aqui algum homem, uma mulher, uma criança que não tem um problema com o pecado nesta noite?
cuja consciência não lhe diz sobre o seu pecado. Todos pecamos, diz a palavra de Deus, e por isso estamos separados de Deus por nossos pecados. Por isso nós precisamos de Jesus Cristo para ser reconciliado com Deus. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Não é triste ouvir essas palavras? Cada pessoa nesta congregação está agora andando debaixo da sombra da morte, indo em direção àquele tribunal de Deus. Está determinado pelo Criador, diz a carta aos Hebreus, na morte, juízo, morrer uma só vez, então o juízo eterno. Mas quão triste que alguns aqui não irão a Deus por meio de Jesus Cristo para ter seus pecados perdoados e terminarão seus dias condenados. Não quereis vir a mim para terdes vidas. Queridos, há nele, em Jesus Cristo, esta vida completa, esta vida judicial, perdão diante de Deus, esta vida na alma, reconciliação com Deus, e esta vida eterna garantida por Ele. Agora note como é comovente o que nós lemos aqui. Você percebeu que o Senhor Jesus Cristo dá apenas uma única razão o porquê aquelas pessoas não iriam a Ele em busca de perdão? Essa talvez seja a razão porque você ainda não foi a Ele e não foi perdoado. Bem, é surpreendente, eu confesso, que Ele ofereça apenas uma única razão e Ele ofereça nestas palavras. Ele poderia ter dado outra razão, ele poderia ter feito o seguinte: Ele é Deus. Ele poderia ter aberto o livro da vida e mostrado para cada um deles aqui, vocês não vêm a mim porque o nome de vocês não está escrito no livro da vida, vocês são reprovados, é por isso que vocês não vêm a mim. Ele poderia ter feito isso, não é? Ele poderia ter dito isso. Vocês não vêm a mim porque não há um perdão reservado para vocês, não há nenhuma medida de graça para vocês na minha mão, vindo aqui não encontrarão, o nome de vocês não está escrito aqui, eu não morri por vocês. Mas não, ele não diz isso. Ele diz apenas isto, que a razão por que eles não queriam ir ao Senhor, está no versículo 40, é esta: e não quereis vir a mim para terdes a vida eterna. Vocês não desejam, vocês recusam vir a mim. 39, vocês estão examinando as Escrituras e não quereis vir a mim. Eles examinavam a Bíblia noite e dia, porque eles conheciam muito das Escrituras e desejavam entender a salvação. Eles eram altamente técnicos no conhecimento da palavra de Deus, estas pessoas para quem o Senhor Jesus se refere aqui. Mas será que este é o teu caso? O que eu quero dizer é isso. Você tem conhecido muito da palavra de Deus e uma boa teologia, já entende muitas coisas sobre o Evangelho, sobre a pessoa do Senhor, sobre o estado da alma pecadora e o caminho de salvação, mas você ainda não foi ao Senhor Jesus Cristo em busca deste perdão que está na mão dele. Veja, o Senhor Jesus Cristo poderia ter dito também isto: é porque vocês estão mortos em vossos delitos e pecados e iniquidade que vocês não vêm a mim. Ele poderia ter mostrado ali, numa visão clara, o estado do coração deles diante de Deus, os seus pecados, mortos. Ele poderia dizer a eles e mostrar figurativamente como o diabo os amarra, os domina e o pecado os prende, por isso eles não iam a Cristo. Mas ele não faz isso. Ele não declarou nenhuma destas verdades aqui. Ele decidiu e ele declara: a única razão foi essa: vocês não virão a mim. Por quê? Porque não quereis vir a mim. Há em Jesus Cristo uma vida legal,
Efésios, Paulo diz lá no capítulo 1, versículo 7, sobre Jesus: nele temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de nossas ofensas segundo a riqueza da sua graça. Em 1 João 1,19 ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Há esta vida legal em Cristo, a vida espiritual no Salvador. Para além de perdoar, Ele dá a vida. A vida eterna, queridos amigos, ela inicia aqui, não lá na eternidade. Porque a vida eterna é conhecer a Jesus Cristo, conhecer o Pai através de Jesus Cristo. A vida eterna inicia aqui quando eu recebo perdão de meus pecados. Garantido me é dado a vida eterna. A vida eterna é a nova alegria, a paz que é dado a um pecador que é perdoado. A vida eterna é conhecer a Cristo, é ter comunhão com Deus e antecipar aquele dia de glória. Dou-lhes a vida eterna. João 6,36: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Porque já estáis mortos, diz Paulo àqueles crentes, e a vossa vida está escondida em Cristo. Uma vida no íntimo dentro de cada crente. E o Senhor Jesus Cristo disse em João 7,31: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E a vida eterna em Jesus, porque é Ele, veja, que irá ressuscitar aquele salvo da morte. Nós iremos morrer. E a morte tem o domínio sobre o pecador. Mas porque Cristo venceu este domínio da morte, vencendo a morte, Ele matou a morte em sua morte, aqueles que agora estão em Jesus Cristo, porque foram a Ele para o perdão de pecados, quando morrermos, nos é dada a garantia que Cristo ressuscitará, dará vida. A morte eterna não terá poder sobre um crente. Ele tem a vida. É Ele quem diz isto. Nós lemos aquele texto: a hora está chegando e logo virá, quando os mortos ouvirão a minha voz, e aqueles que ouvirem ressuscitarão, uns para a vida e outros para a condenação. Aquele que quem crê em mim, diz o Senhor Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Não é maravilhoso? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que ver o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,40. Assim, queridos, deixe-me concluir com estas palavras. O Senhor se volta àquelas multidões, aqueles judeus em particular, e diz: vocês estão examinando as Escrituras. Examinais as Escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Vocês sabem disso e não quereis vir a mim para ter vida eterna. Deixa-me por último falar sobre o testemunho que prova o testemunho desta vida que está no Senhor Jesus Cristo. O primeiro deles está no versículo 33. Vós mandastes mensageiros a João, este é o Batista, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele, João Batista, era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. E aqui ele fala sobre a segunda prova. Ali estava João pregando o Evangelho, apontando para Cristo. Ele dizia como uma lanterna que aponta na escuridão para um objeto: veja, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês se alegraram muito, judeus, em ouvir esta mensagem. Mas quando ele apontou para mim, ele testemunha de mim: vocês nunca vieram a mim, não quereis vir a mim. Queridos amigos, a cada noite de domingo aqui neste púlpito eu tenho apontado para o Senhor Jesus Cristo. Talvez você se alegre ao ouvir a mensagem e se comova ao ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo. Esse pasme da atitude dessas pessoas, e você está debaixo desta luz da verdade, ouvindo e compreendendo, mas você não foi ao Senhor Jesus Cristo pessoalmente como um pecador em busca de perdão. Por quê? Ao segundo testemunho de que Cristo tem a vida, ele nos diz:
está no versículo de número 36, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar as mesmas obras que eu faço, testificam que o Pai me enviou. Certamente, você já viu as obras do Senhor Jesus Cristo como aquelas multidões. Você já viu pessoas que Ele curou. Curou mesmo quando não havia solução, e elas clamaram a Deus e Ele curou. Você mesmo talvez já clamou ao Senhor em uma situação de emergência e Ele te ouviu e te livrou daquela situação. Eu tenho tantos testemunhos para contar de pessoas que conheço também na minha vida. Você já viu uma obra maior do Senhor Jesus Cristo, porque certamente você conhece alguém que vivia uma vida dissoluta, uma vida egocêntrica, uma vida sensual, uma vida material, uma vida morta, e esta pessoa ouviu o Evangelho, conheceu a Cristo, foi a Ele, e Ele o salvou, o curou na alma. Você viu isso? Um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um colega, tão mudado, tão transformado pelo poder de Deus, e você soube que isso não foi obra humana, da psicologia, da filosofia, da autoajuda, você viu as obras de Deus. E ainda assim, até agora, você não foi ao Senhor Jesus Cristo, tendo visto a obra dele, para ter esta vida que Ele oferece. Há uma terceira testemunha de que há vida no Senhor Jesus Cristo. Versículo 37. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer. Queridos amigos, Deus testemunha em nossa consciência. Acaso Deus não te acusa do seu pecado? Uma das coisas mais incríveis, tremendas na alma humana é a consciência, que haja dentro de nós instalado um tribunal. E todas as vezes essa consciência que nós agimos, falamos, decidimos, este tribunal julga as nossas ações, pensamentos e escolhas à luz dos padrões morais escritos dentro de nós, nos julgando ou nos justificando. Nos justificando com a paz que nós sentimos no que vamos fazer, ou nos condenando com a culpa. Isso é da parte de Deus. E assim Deus testemunha em tua consciência nesta noite. Quantas vezes Ele testemunhou que eu quebrei a lei de Deus, e que eu devo a Deus, e que eu pequei contra Deus, e que o caminho que eu estou escolhendo, eu tenho escolhido, é contrário à vontade de Deus. Eu senti, eu soube, eu resisti, e eu fui em frente. Assim Deus testemunha, e embora Ele testemunhe diariamente, você ainda não foi ao Senhor Jesus Cristo para ter o perdão das mãos de Cristo Jesus. E há uma última testemunha declarada aqui, de que Cristo tem vida para dar. Está no versículo 39. Vocês examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Toda a Bíblia testifica do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é um conjunto de muitos livros, Bíblia, biblioteca. Cada um destes livros não é um livro independente do outro, eles estão unidos. É como um colar de muitas pedras preciosas, e a linha que perpassa unindo todas elas, cada livro, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a chave, a compreensão de toda a palavra de Deus. Cristo está em Gênesis a Apocalipse. E a Bíblia inteira testifica que Cristo somente pode perdoar e que Ele perdoa. E que Ele oferece gratuitamente este perdão a qualquer um. E você, sabendo disso, ainda não foi ao Senhor Jesus Cristo em oração, em busca de perdão. Por que você não foi? O Senhor Jesus responde em nosso texto: não quereis vir a mim para terdes vida. Ir, é uma ação, é um movimento. Eles não se moveriam de sua posição religiosa, farisaica, do conforto, do pecado, do que quer que seja, para ir a Cristo. Eles permaneceriam no estado. Talvez você se encontre em algum estado mental, psicológico ou de pecado, alguma coisa que você criou que te mantém ali com certo conforto e alguma paz ilusória, e você não se move em direção a Cristo. E você vê o testemunho e ouve o testemunho, e você não deseja ir ao Senhor Jesus Cristo. Ir a Cristo requer a vontade de ir. Mas você talvez não pareça desejar ir ao Senhor. Você talvez diz, como eu já ouvi muitos,
ir a Deus, Cristo, mas isso não adiciona nada na minha vida. Estou bem aqui. Eu não preciso dele, eu não estou doente, eu não estou em alguma dificuldade. Ir a Cristo. Ir é um ato da vontade, é uma ação. É surpreendente, eu concluo aqui, que o Senhor Jesus Cristo põe nesta palavra que a razão por que muitos terminarão seus dias, tristemente, talvez alguns nessa congregação não permitam o Senhor, mortos em seus pecados, é porque você não quis de fato ir ao Senhor Jesus Cristo. É tão simples ir ao Senhor Jesus Cristo. Você não precisa ir a um lugar geográfico. Você vai aos pés do Senhor em oração, onde você estiver. E você vai a Ele com a tua alma, com a tua culpa, com o teu pecado. E você confessa a Ele tudo, crendo que Ele tem vida, tem perdão, tem salvação. Querido amigo, deseja esta salvação? Vá então a Ele. Vá, está nele o perdão judicial da nossa culpa. Não há absolvição sem Cristo. Aquele que não crê, diz o Senhor em João 3, 17 e 18, já está condenado. Mortos espiritualmente, mortos legalmente. Mas como? Da seguinte maneira: há uma sentença sobre nós. Nós estamos apenas esperando a execução. O que é um morto legal? Veja uma pessoa condenada à morte em um país onde há a pena capital, Estados Unidos, por exemplo. Quando ela é sentenciada, então ela é colocada no corredor, na fila, na lista, para cadeira elétrica, para injeção letal. Aquela pessoa, legalmente falando, à luz da lei daquele país, está morta já. Ela apenas espera a execução. Ela está morta para a sociedade. Se acontece uma eleição, o voto dela não conta, ela está morta legalmente. Se uma pesquisa é realizada, a opinião dele não conta, está morto, está apenas esperando a execução. Esse é o nosso estado, amigos, diante de Deus, esperando apenas o dia de partir para a presença do Senhor. Há em Jesus Cristo, nesta vida, agora, aqui na palavra de Deus, vida eterna, vida judicial, vida espiritual. Vá a Ele. Vá em oração, é tão simples. Reconheça o teu pecado, reconheça diante do Senhor Jesus Cristo, confesse a Ele, suplique, clame, não resista, está nele a vida, é verdade, está nele, Ele tem esta vida, os méritos e o poder para te salvar agora, perfeitamente, completamente, e te dá a certeza de que você foi salvo por Ele. Simplesmente vá a Ele como um pecador e suplique de todo o coração. Vá ao Senhor Jesus Cristo. O primeiro fato do Evangelho refere-se a Jesus Cristo. Refere-se à sua vida, à sua morte, à sua ressurreição, perdão. Segundo fato, nós somos perdoados e aceitos ao ir a Ele, não à religião cristã, à pessoa do Senhor Jesus. Ele disse de si mesmo: eu, Jesus Cristo, sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vá nesta noite, querido amigo, creia e se entregue a Ele. Vamos orar juntos. Ó Deus bendito e Pai de misericórdias, quão claro, quão simples, quão franco, quão honesto este convite para viver, quão real, quão verdadeiro, quão presente aqui nesta noite pela Tua palavra comunicada. Porém, nossos olhos se fecham, Senhor, para não ver, para que nosso coração não sinta e não desejemos o perdão. Tem misericórdia de nós, Senhor, e visita-nos com a Tua salvação, ó Deus bendito para sempre. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo e para o Teu louvor. Amém.